Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico e hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, lições da CPAD. E esta já é a nossa 10ª reflexão. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas bem organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Essas lições têm o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomeranian. Esta lição será apresentada no próximo dia 5 de setembro de 2021 e o tema muito importante, um tema eu diria muito triste, diga-se de passagem, porque está proposto aqui avaliarmos o momento em que Deus resolve punir a impiedade do reino do norte, o reino de Israel. E agora o tema, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Então eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Não podemos começar a nossa classe de escola bíblica sem uma oração. E após a oração, faremos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então, feche os seus olhos aí em nome de Jesus e vamos fazer a nossa leitura após a nossa oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que a nossa mente esteja aberta para receber a instrução, a palavra, a direção através do teu Espírito e que esta lição, ó Pai, seja enriquecedora e que possa nos advertir em relação aos juízos do Senhor. Então, ó Pai, fala ao nosso coração, é aquilo que humildemente pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos nossas leituras, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não saia sem antes se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos aqui no Portal Bíblico, você continua tendo total liberdade para nos ajudar a crescer nesta plataforma, compartilhando nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas e, como eu sempre digo, abençoando quem você ama através de uma reflexão da palavra de Deus. Então, vamos para as nossas leituras. O texto áureo para esta reflexão está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, o cativeiro de Israel, o reino do norte. A nossa verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e sobre as suas terríveis consequências. E o texto bíblico em classe. Abra sua Bíblia porque o texto é extenso e eu quero que você leia todo este texto aí na sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 14, e no mesmo capítulo 17, versículos 17 ao 20 e o versículo 29. Então você pode pausar o vídeo, abrir a sua Bíblia e fazer toda a leitura deste texto, pois vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Uma lição extremamente importante, eu diria, e mostra de forma cabal que a paciência de Deus tem limite e que o seu juízo, enfim, se levanta para agora punir aqueles que deliberadamente vivem em uma vida promíscua, idólatra e afastada dos seus propósitos. E é justamente isso que está diante de nós quando falamos do cativeiro de Israel. E daqui a pouco também falaremos sobre o cativeiro das transgressões. Os nossos pecados nos afastam de Deus.
e temos objetivos propostos para cada um dos pontos aqui abordados. E o primeiro, destacar o caráter das injustiças cometidas por Israel. O segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado e da idolatria. E o terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Deus, diga-se de passagem, sempre abominou, sempre detestou este costume pagão que conhecemos como sincretismo, né? E o que é sincretismo? Em síntese, em uma rápida e única palavra para definir, poderíamos dizer que é uma mistura. Só que tem um caráter interessante que é justamente a reunião de algumas doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. Então, esta é característica, ou são características que nós temos que avaliar para evitarmos viver também como este povo viveu, neste sincretismo religioso, que é algo que abomina o Senhor. Deus não comunga com a idolatria, com outros deuses. Veja, isso é algo que nós devemos urgentemente avaliar, pois no sincretismo, as crenças dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma única prática e logo você parece estar adorando a Deus, mas aquela prática religiosa ou aquela liturgia religiosa busca também agradar a outros princípios que estão totalmente antagônicos a este Deus Todo-Poderoso. Por esta razão, esta lição é tão importante e você deve, professor e aluno da escola bíblica, ter total atenção nesta reflexão. O cativeiro de Israel ocorre durante o reinado do último monarca do Reino do Norte, chamado Oséias. Nessa época, a Síria estava crescendo e se tornando agora um grandioso império, controlando várias nações. E na última lição nós mostramos aqui um mapa do Império Assírio e a dimensão, a proporção do território que este império conquistou, e é de fato algo extraordinariamente grande. Então, durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias que vai culminar nesta fatídica e tragédia fatal, eu diria, e o povo agora sendo justamente removido da sua terra e levando para outras regiões. A nação de Israel entra em uma decadência política, social e econômica e também religiosa. Os parâmetros daquele povo estavam avariados. Os religiosos, os sacerdotes estavam se vendendo, estavam se corrompendo. Os líderes políticos, de igual forma, os juízes daquela nação estavam pervertendo o juízo. Uma catástrofe estava anunciada e o juízo de Deus viria, e não demorou tanto tempo assim. Os 3 pontos que iremos abordar: o primeiro fala sobre Samaria é cercada pelo rei da Assíria. O segundo ponto, os pecados do povo e também a sua queda. E o terceiro ponto, os estrangeiros. Esta talvez seja a maior desgraça imposta pelos assírios para o Reino do Norte, o Reino de Israel, que é justamente os estrangeiros ocupando a região de Samaria. Então veja, uma característica importante fala sobre o reinado de Jeroboão II, não o primeiro Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão filho de Nebate. Devemos fazer esta separação. Aqui falamos de Jeroboão II. No período do governo de Jeroboão II, houve certa prosperidade, a nação estava crescendo financeiramente, economicamente, e ela vai experimentar então, a nação do norte, esta prosperidade, vai reconquistar territórios, por exemplo, que haviam sido tomados pelos sírios. Então, durante algum tempo, este povo, os sírios, dominavam alguns territórios da Palestina, e no período do rei Jeroboão II, há a conquista, há agora o domínio de Israel, há então uma prosperidade diante do povo do norte. Infelizmente,
conforme nos adverte os profetas Amós, o profeta Oséias, esses resultados eles foram alcançados justamente através da corrupção, através da injustiça social, da hipocrisia religiosa e do sincretismo. Pastor Márcio, você está falando de qual tempo? Do tempo agora de Jeroboão II, em período que está precedendo a destruição do Reino do Norte? Ou você está falando do tempo em que nós estamos vivendo, do século 21, do ano de 2021? É verdade, parece-me que estamos falando dos dias atuais, dos dias mais modernos possíveis. E aqui você percebe como a palavra de Deus ela é atual e deve ser usada como uma ferramenta, como meio para me instruir a partir do exemplo, a partir do comportamento. Então vamos aprender hoje através do exemplo de Israel e do seu comportamento e das graves sanções que o Senhor Deus impôs sobre este povo, e nós claramente não iremos cometer os mesmos erros e os mesmos pecados, porque senão estaremos sujeitos também às mesmas sanções impostas por Deus. Então, os períodos de prosperidade que deveriam aproximar o povo de Deus, que deveriam fazer o povo tornar a lei de Deus e compreender que o Senhor é aquele que provê, aquele que dá esta prosperidade. Pelo contrário, não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei, mas o povo estava agora totalmente sendo dominado pela sua soberba e pensando que o seu próprio braço forte teria concedido esta prosperidade, e o afastamento de Deus era cada dia mais evidente. Então, agora, o rei Oséias é aquele que está governando. Os dias se passaram e agora o último rei de Israel, o Reino do Norte, está agora sendo governado por Oséias, um homem que, bem na verdade, era uma marionete na mão dos assírios. Então, quando o rei da Assíria, Salmaneser V, descobriu que Oséias estava agora traindo, fazendo uma aliança com o Egito, interrompendo o pagamento dos tributos, já que Israel, o Reino do Norte, era vassalo da Assíria, ou seja, deveria pagar tributos, para sustentar uma aparente paz. E sabemos que nesse contexto da vassalagem há uma linha muito tênue, e aqui vamos perceber: quando aquele que está sendo oprimido resolve se rebelar, é imediata uma retaliação daquele que está oprimindo. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando agora o rei da Assíria descobre que Oséias está traindo, buscando apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos, e diga-se de passagem, sempre altíssimos tributos, enfurecido, o soberano assírio mandou prender Oséias. Vai agora marchar com o seu exército poderoso contra Samaria e vai sitiá-la por 3 anos. Informações que encontramos dentro do contexto do segundo livro dos Reis, capítulo 17. A partir daí, Israel não teria mais chance alguma. Veja, não há como sequer negociar com a Assíria. Só lhe restaria então a guerra e a consequente deportação. E isso é algo terrível. Por quê? Porque agora os assírios iriam aplicar uma política muito dura, removendo o povo da sua terra e levando para outros ambientes. Mas quem era este império assírio? O grande império assírio. E aqui nós vamos perceber que a Assíria, segundo o profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 e 6, a Assíria se torna, como a Babilônia se tornaria, uma ferramenta de punição da parte de Deus contra o seu povo. Nesse caso, o povo de Israel, o Reino do Norte. E o profeta Isaías diz: ai dos assírios. E quem são os assírios, profeta Isaías? E o profeta Isaías diz: a vara do meu furor, diz o Senhor, em cujas mãos estão o bastão da minha ira. Eu
os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e para arrancar-lhes os bens e para pisoteá-lo como a lama das ruas. E aqui nós vemos o caráter da permissão de Deus para que os assírios pudessem avançar, incursionar contra o Reino do Norte e fazer esta grande punição e trazer esta grande punição para aquele povo rebelde, aquele povo totalmente desviado da parte de Deus. Agora, será que este povo não fora advertido? Será que o Senhor estava simplesmente levantando os assírios, mas não advertiu o seu povo? Ora, é óbvio que não. Deus nunca vai trazer uma sanção sem que antes avise o seu povo através dos seus profetas. Então os profetas irão advertir, sim, o povo do norte, como também os profetas advertiram o povo do sul. O aumento da riqueza nacional, veja, anote isso, o aumento da riqueza nacional, especialmente sob o governo de Jeroboão II, fez com que os proprietários fossem expoliados, diga-se de passagem, os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Aqui o caráter dessa injustiça social e da podridão moral que estava vivendo o povo do norte. Então, aqueles que eram ricos se tornavam ainda mais ricos e aqueles que eram pobres cada vez mais pobres, tendo em certas ocasiões até mesmo se venderem como escravos daqueles mais poderosos na época, né? Os seus direitos estavam sendo usurpados. Então, enquanto os mais abastados então viviam nessa vida extravagante, os pobres eram humilhados, vilipendiados e permaneciam na miséria. Mais uma vez, nós podemos pensar que não estamos falando aqui dos dias do rei Oséias, dos dias que precedem a invasão assíria e que estamos vivendo os dias atuais. E em caráter de informação, nós podemos fazer um filtro e avaliar que como Deus agiu naquele tempo, e eu quero assegurar que muito breve Deus também agirá nos dias atuais. E a igreja do Senhor, a igreja de Deus, será removida desta terra em tempo. Então vigie, ore, esteja preparado, porque não sabemos o dia, tampouco a hora. Então, estas injustiças sociais, por exemplo, são aquilo que vai levantar ou fazer com que profetas como Amós, como Oséias, se levantem como uma voz de advertência da parte de Deus no meio do reino do norte e vai formalizar gravíssimas denúncias contra o povo do norte. Mas veja, o Todo-Poderoso sempre vai também, além das injustiças sociais, vai também desprezar e abominar esta mistura religiosa que chamamos aqui de sincretismo, em que o povo adora os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. E é exatamente assim que acontece nesses dias atuais. As pessoas dizem cultuar a Deus, mas ainda permanecem mantendo dentro dos seus cultos ou da sua liturgia agora elementos que não fazem parte daquele culto ortodoxo a Deus. É o mundanismo que entra, é o legalismo que entra, é justamente este desejo de não criar agora contenda com outras religiões, de não criar problemas interdenominacionais ou interreligiosos, que nós às vezes admitimos uma coisinha daqui, admitimos uma outra coisa daqui, e quando agora, sem perceber, o sincretismo está instaurado e já talvez não há como voltar atrás. Então precisamos abrir os nossos olhos. O que a Bíblia prescreve como culto a Deus, isso deve ser observado e todas as demais coisas devem ser rejeitadas, ainda que com esse ato de rejeição possamos atrair agora opositores e até mesmo pessoas que desejam o nosso próprio mal. Mas nós devemos permanecer fielmente àquilo que o Senhor prescreve na sua palavra. Então, esta questão do sincretismo é a razão pela qual profetas como Amós vai advertir aquela nação de coração duro, obstinado, com tanta severidade. Quando, por exemplo, lemos em Amós capítulo 5,
21 a 24, e eu quero ler este texto para você, porque esse texto é muito interessante. Nós temos que fazer uma avaliação honesta deste texto, né? E o texto diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Esta versão que estou lendo é a Nova Versão Internacional. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o barulho, o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Deus estava dizendo de forma cabal: não importo pela quantidade ou até mesmo pela qualidade dos sacrifícios que vocês têm oferecido, se o seu coração não estiver correndo na retidão e a justiça correndo em seu interior como um ribeiro perene. E será que esta palavra, ela somente é válida e aplicável ao contexto do Reino do Norte, o Reino de Judá, nos dias do rei Oséias? Eu creio que não. Esta palavra, ela é atualíssima e talvez devemos observar nas nossas festividades. Será que Deus tem recebido nossas festividades? As nossas congregações religiosas, que às vezes acontecem por 3, 4 vezes ao ano, e existem grandes celebrações, grandes pregadores e cantores, mas será que Deus tem recebido? Será que este som que estas festividades emitem tem agradado a Deus? Ou será que isso tem trazido desprezo aos olhos de Deus? Então é necessário que façamos esta pontuação, e façamos esta pontuação com honestidade, com sinceridade e com a maior brevidade possível. Deus não se deixa escarnecer, nunca esqueça isso, e não tolera um coração dividido. No momento da adoração, eu estou dizendo que ama a Deus, mas o meu coração está firmado ainda em conceitos que não estão em conformidade com os conceitos bíblicos a respeito de Deus. Então, há algo que não é pleno e não é total em meu coração, e isso não agrada a Deus. Eu devo adorar a Deus com totalidade, com integralidade, e que nós possamos nos comportar assim. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo e estava inclinando contra a vontade de Deus declarada na sua palavra. Então, isso é o que estava acontecendo lá no reino de Israel, reino do norte, e o que o Senhor realiza por causa deste grave pecado: uma grave destruição, a remoção do povo da terra, e nós não queremos ser removidos da terra, não neste sentido. Queremos ser removidos sim no dia do arrebatamento da igreja, como o mesmo Deus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois eu e você, aqueles que estiverem vivos, seremos agora levados a encontrar com Ele nos ares, e depois adentraremos as mansões celestiais e estaremos com Ele para todo o sempre. Dessa forma eu desejo sim ser removido desta terra. Agora, o caráter do povo. O segundo ponto fala justamente os pecados do povo e a sua queda. Aqui temos que trazer à memória alguns pontos e de todo o conteúdo que já abordamos ao longo das lições apresentadas anteriormente. É por isso que é muito importante que você abra a playlist desta lição de adultos do terceiro trimestre e veja todas as aulas anteriores, porque uma aula vai complementando a outra. Embora falamos de profetas diferentes, em tempos distintos, mas o assunto ele é um só e ele vai sendo complementado à luz de cada reflexão diária. Então, é bom lembrar o caráter moral, espiritual do Reino do Norte desde o seu início, começando por Jeroboão, filho de Nebate, que é um homem escolhido por Deus, não há dúvida em relação a isso, mas que teme perder o governo e agora vai institucionalizar a idolatria, colocando bezerros de ouro em Betel e Dan e mostrando ao povo que estes eram os deuses que os haviam tirado da terra do Egito. Ou seja, estes bezerros de ouro seriam os libertadores ou o libertador do povo da terra do Egito,
algo que é, além de herético, um pecado gravíssimo diante de Deus, que de fato tirou o seu povo da terra do Egito. E isso é o início da institucionalização, da normatização da idolatria no Reino do Norte. Desde que este reino então é dividido, o norte vai se inclinar de forma mais intensa na prática à idolatria do que o povo do sul. Houveram maus reis no sul? É claro que houveram. Houveram reis idólatras no sul? É claro que houveram. Houveram reis como Amon, como Manassés, reis como Jeorão, né, filho de Josafá. Veja, existem péssimos reis no Reino do Sul. Mas é claro e evidente, dentro do contexto bíblico, que o Reino do Norte estava mais intensamente envolvido com a idolatria. E por esta razão, provavelmente, esta é a razão primeira, principal, do povo de Israel ter sido levado em cativeiro algumas dezenas de anos antes, o que acontece em 722, e o Reino do Sul será punido por Deus pelos babilônios em 605, então de fato algumas dezenas de anos antes. E isso é muito interessante. Quando falamos, por exemplo, das dinastias do Reino do Norte, nós vamos encontrar, por exemplo, a terceira dinastia, que foi a pior dinastia possível, né? Começando com Onri, pai de Acabe, depois passando para este justamente aqui dito Acabe, e depois o seu filho Acasias, e depois com a morte de Acasias, o seu filho Jorão governando no norte. É o período talvez de maior impiedade, de prática idólatra no contexto Reino do Norte. Então quando começa agora a dinastia que segue, começando por Jeú, é quando as coisas começam a tomar uma certa direção, a idolatria a Baal é combatida, é o tempo em que Jeroboão II, por exemplo, é da dinastia de Jeú, onde vai haver certa prosperidade, mas logo em seguida nós vamos perceber que o reino está em declínio total, absoluto, e a Assíria estava chegando. Os seus carros e os seus cavaleiros estavam batendo na porta de Samaria. A destruição estava chegando, a cidade estava sendo sitiada por Salmaneser V, e aqui não há outra alternativa para Israel, para o Reino do Norte, a não ser a miséria, a destruição, a morte e a deportação. Hoje se pode ver o quê? O mesmo padrão de vida imoral. Sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Deus Todo-Poderoso. Então, já fica evidente que uma vida de dedicação a Deus vai nos privar de sanções terríveis da parte desse Deus e vai atrair as bênçãos que estão reservadas para nós, né? Quando nos rendemos a Deus através de Cristo, agora somos herdeiros de bênçãos espirituais inenarráveis. Creia nisso. Então, outras causas do cativeiro não era apenas a idolatria, não era apenas agora o abandono da fé em Deus e a prática desta idolatria de forma tão depravada e tão agora normatizada e regulamentada como estava no Reino do Norte. O Reino do Norte tinha templos dedicados a Baal e a outros deuses, era algo extremamente terrível. Então, outras causas para o cativeiro. Os pecados relacionados, por exemplo, à exploração, né, social, a indiferença com o pobre, também foram razões que os profetas foram levantados para confrontar aquele povo. Essa prática de injustiça social, anote isso que é importantíssimo, esta prática de injustiça social está quase que ao mesmo pé de igualdade, esta prática iníqua está em pé de igualdade, quase que assim podemos dizer, com o pecado de idolatria. Então o profeta Amós, por exemplo, que foi uma voz que combateu duramente, foi uma voz de advertência, condenou essas transgressões de maneira implacável, como ele diz: ouvi estas palavras, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Ele compara as mulheres ricas e que ostentavam sua riqueza, as vacas de Bazã, que oprimes os pobres, que quebrantais o necessitado. Olha a conduta destas mulheres, deste povo mais abastado do Reino do Norte. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado,
e destruís os miseráveis da terra. Não havia empatia, não havia amor, não havia desejo de auxiliar o seu próprio irmão, quando a própria lei prescrevia que este irmão não poderia ser tratado como um escravo. Ainda que vendesse a sua terra, não poderia ser de forma perpétua e contínua, mas por um período de tempo, no ano do jubileu, as terras deveriam ser devolvidas, e este não poderia ser tratado como um escravo, mas deveria ser tratado com integridade, com hombridade, como se trata um diarista, como se trata um trabalhador regular e normativo. Então veja, Oséias vai condenar, e ele condena não só os líderes, os príncipes do norte, mas também vai condenar os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes da justiça, estavam todos comprometidos. Assim como os assaltantes ficam de emboscada e esperam por um homem, assim também faz um bando de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostituiu e Israel está contaminada. Aqui é um pouco redundante, porque está falando apenas de Israel. Quando fala de Samaria, fala de Israel. Quando fala de Efraim, fala de Israel, porque era a maior tribo. Então, em muitas ocasiões, quando se fala do Reino do Norte, se fala como Efraim. Então, aqui há, de forma redundante, essa expressão que denota a gravidade do pecado cometido pelo Reino do Norte. E aí? O que você está aprendendo aqui? Será que aquilo que estamos aprendendo com o Reino do Norte não vai abrir os nossos olhos? Será que o exemplo do Reino do Norte não é bastante para abrir os nossos olhos? Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades daquele povo. Será que aquilo que esta nação estava praticando era algo tão normal que poderia passar batido? Será que nós aprendemos alguma coisa? Porque eu já te adianto, o povo de Judá, o povo do sul, não aprendeu. Eles estavam observando tudo que Deus estava fazendo no Reino do Norte. O povo do sul observou toda a destruição que os assírios promoveram em território do norte. E veja, o que o reino de Judá aprendeu? Não aprendeu nada. Tanto não aprendeu nada que em algumas dezenas de anos após, este mesmo povo do sul também seria assolado pelos babilônios, o que é assunto para uma outra reflexão. O terceiro ponto, então, fala sobre os estrangeiros que ocupam Samaria. E aqui é triste falar sobre esse assunto, né? Uma mistura de pessoas está sendo agora evidente, e o sincretismo se torna ainda maior e mais evidente. Então, após o exílio, alguns israelitas e grande parte dos israelitas foram removidos da terra, foram deportados. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6 diz: o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Alá, em Gozã do rio Abor e na cidade dos Medos. Então veja, a política dos assírios era terrível, né? Pegava aquele povo que agora tinha sua terra, estavam espoliando e levavam eles para reocupar outras terras, realocava o povo em outro ambiente, de outros povos, de outras origens, de outras etnias, e exatamente isso acontece. Outros povos, de outras nações, de outras origens, de outras etnias estavam sendo trazidos para ocupar o território de Israel, ocupar o território de Samaria, ocupar o território do norte. E o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, trouxe gente de Culta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas terras de Samaria, nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitavam em suas cidades. Esta política era terrível, terrível, terrível. E aí eu te pergunto, por que os judeus não se davam com os samaritanos? E aí você começa a ter uma informação precisa. É claro que isso já começa desde os dias de Jeroboão, filho de Nebate, porque há uma separação desde o dia em que o reino é dividido. Mas aqui percebemos que esta miscigenação com aqueles poucos que restaram em Samaria começa a acontecer de forma mais dinâmica
e mais terrível a partir desta invasão assíria que acontece em 722 a.C. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita, que já não era nada agradável, que já era idólatra, promíscua, terrivelmente conturbado o aspecto religioso no norte, agora vivesse de forma mais sincrética, mais misturada ainda. É por isso que lemos, como já disse, a razão pela qual os judeus não se davam com os samaritanos. Então, Jesus vai abordar justamente esse antagonismo entre judeus e samaritanos. E nós já entendemos a razão pela qual os judeus não se davam com os samaritanos. Mas aqui mostra a fonte da graça, a fonte de poder, a fonte da glória que encontramos em Cristo, mostrando justamente que a graça ela é acolhedora. E é justamente o que vai acontecer quando Jesus está diante daquela mulher ali, né? A famosa mulher samaritana que está indo tirar água daquele poço, encontra com Jesus, Jesus pede um pouco de água e há aquela indagação: por que você me pede água? Você é judeu, eu sou samaritano, e os judeus não se dão com o samaritano, e Jesus vem para quebrar esta regra, para quebrar este paradigma e fazer com que aquela mulher gozasse de fato de uma bênção gloriosa e espiritual, né? Dando àquela mulher da água que aquela fonte de Jacó não podia prover-lhe. Então, a água que o Senhor dá, né? E quem bebe desta água, aquela mulher ficou ciente, nunca mais terá sede de novo, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E aquela mulher, nós bem sabemos, se torna uma mulher salva, alcançada pela graça de Deus, que vai ser ferramenta para alcançar também os samaritanos. Aprendemos com esta mulher de Samaria e o ensinamento de Cristo, em que de fato não há um lugar específico, físico, geográfico, mas há um lugar espiritual onde devemos celebrar a Deus, que é o nosso coração. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é justamente isso que o Pai procura, e tais, assim ele procura, que adoram o Senhor, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores, ou aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uma outra característica interessante que também encontramos é aquele exemplo do bom samaritano. Você se lembra daquela narrativa da parábola de Jesus, né, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e ali, infelizmente, caiu nas mãos dos salteadores em meio ao caminho e agora estava ferido de morte, estava quase morto, mas passando por ali um sacerdote, com certeza vai auxiliá-lo, mas não, com certeza não auxiliou. E daqui a pouco o levita passa, nós até cantamos, naquele momento vai passar um levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou. Veja, a hipocrisia governando no coração dos sacerdotes e dos levitas. Mas de repente vem o bom samaritano, que vai ter compaixão, que vai ter misericórdia, que vai mover-se de íntima compaixão. Então Jesus vai quebrar esses paradigmas, esses modelos previamente estabelecidos da religiosidade, da espiritualidade, ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Diga-se de passagem, Jesus usa o exemplo de um samaritano para falar de si mesmo. Olha, se isso não quebra todos os protocolos daquele tempo. Jesus é assim, ele veio para quebrar esses protocolos que, ao invés de agregar, ao invés de somar, ao invés de unir, simplesmente apenas espalham e dividem, e isso não é característica do Evangelho de Cristo. Então, não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria. Ninguém poderia dizer, mas o Senhor não avisou. Opa, e os profetas? Olha Amós na área, olha Miqueias, olha Oséias profetizando, como não avisou? Deus avisou sim, tá bom? Não tem desculpa para mim e para você. Para com esse ponto aí. Eu vou viver a minha vida aqui mais ou menos
e o dia que eu me apresentar diante de Deus eu vou me justificar. Não tem como se justificar. Na verdade, o homem em si ou por si mesmo, ele é incapaz, ele é desprovido de habilidade de justificação. Nós somos justificados por Deus. A prerrogativa de justificação é divina através da nossa profissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Deus declara-nos justo a partir desta nossa profissão. Então, a nação de Israel cada vez mais afundando no pecado, mergulhado no pecado, e nós não podemos viver dessa forma. Então, o que Deus fez foi duro? É claro que foi. O que Deus fez foi terrível? É óbvio que foi. Mas você acredita que esta ação drástica de Deus foi uma ação de misericórdia? Foi uma ação amorosa, eu posso dizer assim. Como assim, pastor? Amorosa? É claro. Deus corrige a quem Ele ama. Então se sinta amado por Deus quando Ele começar a te corrigir. E infelizmente o meio de agora doutrinar o seu povo era através da vara assíria. E o Senhor assim o fará. Como o próprio profeta Isaías diz, a Síria é a vara da minha ira. Ou seja, Deus coloca a Síria como uma vara e esta vara estava na mão do próprio Deus. Então, que Deus tenha piedade de nós e ajude-nos a nos atentar mais à sua palavra, porque a sua palavra nos dá diretrizes que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história e fazem nos aproximar de Deus ao longo dos nossos dias e fará com que cheguemos à eternidade, no final da nossa vida e da nossa trajetória. Você ficou comigo até aqui? Poxa, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e eu rogo ao Senhor que libere a tua bênção sobrenatural sobre a sua vida, sobre a nossa vida. É o que humildemente peço e eu faço isso no nome de Jesus. Eu espero que você tenha aprendido uma grande lição nesta reflexão. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.